Que lugar bonito, hein? Consigo sentir até o cheiro daqui. Olha quantas árvores, flores, pedras e animais. Eu com certeza moraria aqui apenas para ter uma vida pacata. Eu sei que você também pensou nisso em algum momento enquanto jogava um jogo de mundo aberto, não é? Não é vergonha pensar esse tipo de coisa, vai por mim. Eu também já me vi em vários tipos de situações. Por exemplo, eu mesmo já me imaginei pegando a Anitta. Esse não foi um exemplo muito bom, né? Todo mundo que joga videogame com muita frequência já quis ser o protagonista da história, ou viver naquele mundo de RPG e caçar goblins que vivem em caverna para se vingar do que aconteceu no primeiro episódio de Goblin Slayer. Que episódio traumatizante da porra, como eles tiveram a audácia de mostrar isso? Quando eu falei de viver naquele mundo de algum jogo que você jogou, pode ser qualquer jogo, seja de zumbi, tiro, sci-fi, aventura ou sei lá, Homem-Aranha, porque ninguém quer ser o Peter Parker. Pobre Peter Parker. Me deixa, Mary Jane! Não sobrou nada para o Betinha. Quando a gente senta na cadeira para falar sobre videogame, a gente tem que entender que o mundo dos jogos é vasto a ponto de ser incalculável o tanto de jogos que existem hoje em dia. Para você ter apenas um pouco de noção do que se tem hoje em dia, a gente tem jogos de formiga. Mano, quando foi que o mundo começou a ser tão perfeito? Ou se não, esse jogo onde a gente é apenas um coco. Sim, é esse que você ouviu, um coco. E o que a gente faz no jogo onde a gente é um coco? Nada, porque cocos caem e não fazem absolutamente nada. Deixando toda essa lorota de lado, vamos falar sobre jogos de mundo aberto. A definição perfeita do que é um videogame. Experiências, gameplay, missões, histórias, teoria, ambientações, mundo, ideias e gênero. O que é um jogo de mundo aberto? Para mim, um jogo é open world quando ele te dá a sensação de ser um habitante daquele universo e não apenas um personagem forçado a seguir um roteiro pré-escrito. É a chance de morar ali e ter aquela vida pacata que mencionei no início desse vídeo, ou se preferir, a vida de caos total. Já que a gente vai falar sobre mundo aberto, por que não começar do começo? Onde surgiu essa parada? Para não voltar muito no tempo e chegar na pré-história, vamos apenas para 1986, com The Legend of Zelda de Nintendo. Um jogo de ação e aventura e também mundo aberto, onde você não ficava preso à história principal. O game te dá total liberdade para você explorar tudo antes de ir para a história e progredir. Porém, como ainda era muito cedo para esse tipo de game, os jogadores reclamavam que ficava perdido e não sabia para onde ir, ou eles acabavam deixando itens principais da história para trás. Entretanto, alguns anos depois, exatamente em 1997, tivemos o lançamento do primeiro GTA da franquia, e daí pra frente eu não preciso falar mais nada, né? É só upgrades. Quando falamos de mundo aberto, pode ter algumas aspas nesse quesito, mas o mundo aberto que eu estou falando é sobre poder ir para onde você quiser, sem ficar preso em áreas ou acabar avançando demais e não poder voltar para o início. Exemplos são GTA, Red Dead, Watch Dogs, The Witcher, Far Cry, Homem-Aranha, jogos de sobrevivência ou 99% dos jogos de RPG antigos que são em mundo aberto. Eu acredito que a maior vantagem desse tipo de jogo é a pura imersão. Quem aí nunca jogou um jogo de sobrevivência e ficou tão imerso naquele mundo que quando você voltou para a realidade você nem percebeu o tanto de horas que tinha passado? Aí bate o choque de realidade, esse mundo é bom pra cacete e eu já quero voltar pra ele. Isso provavelmente aconteceu com você enquanto jogava Minecraft, correto? No meu caso eu já joguei muitos jogos de sobrevivência e sempre me pego pensando nesse tipo de coisa enquanto estou no game. Recentemente eu voltei a jogar The Forest para terminar o jogo pela segunda vez e sempre fico impressionado com a experiência que ele me dá. No The Forest o jogo te dá total liberdade para você fazer o que quiser, seja construir e ficar vivendo ali perto da praia, ou se quiser você pode só ficar correndo pelo mapa e ficar caçando animais. Porém, se você quiser, você pode descobrir toda a história do game explorando cavernas e buscando seu filho, que foi sequestrado no começo do game e em nenhum momento você vai ser obrigado a fazer isso, mas pelo contrário, a gente faz tudo isso porque a gente quer. O exemplo perfeito disso é no GTA. Eu acho que a maioria das pessoas que gostam de GTA já usou ele como zona de escape. Entrar no game e ficar dirigindo sem rumo, ou sair andando e olhando o que os NPCs estão fazendo, ou simplesmente não fazer absolutamente nada. Uma das coisas que eu fazia muito no GTA San Andreas era pegar um caminhão e ficar fingindo que eu estava trabalhando. Aí eu seguia direitinho nas pistas e também respeitava o semáforo. Era um dos melhores momentos que eu tinha quando eu estava jogando. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu comecei a jogar ele. Todo ano, durante esses 5 ou 6 anos que se passaram, eu baixei o GTA para dar uma jogada e sempre chegava lá em San Fierro e parava. Pra mim essa cidade é a melhor cidade do jogo, e por isso eu ficava só lá de bobeira, às vezes fazendo uma missão ou outra, ou apenas explorando a cidade. Toda vez que eu estou jogando eu sempre encontro algo novo e por isso esse lugar me prende tanto. Esse final de ano eu decidi jogar jogos que eu sempre tive vontade de jogar.
Dois deles são Days Gone e Assassin's Creed Origins, e por coincidência eles são de mundo aberto. Vocês podem falar o que quiser da Ubisoft, que os jogos dela são bugados e iguais, ter preconceito, mas de uma coisa eu tenho certeza, vocês não podem criticar o mapa que ela faz. Quando falamos da Ubisoft e o mundo que ela cria, são simplesmente fantásticos. Ela já criou tantos jogos nesse estilo que ela basicamente domina. Não existe uma empresa que sabe fazer tão bem o que ela faz, sabe por quê? Porque ela não está presa a apenas um estilo de mundo tipo a Rockstar, que faz mundo que se passa hoje em dia ou no passado. Quando se fala de Assassin's Creed, ela já passou por Jerusalém, Itália, América, Egito, Grécia, Inglaterra e agora Japão. Fora o Watch Dogs, que tem toda uma parada de tecnologia avançada com hacks, onde você pode olhar câmeras, conversas, roubar banco, e fora que ele tem basicamente as mesmas coisas que o GTA. Se você quiser, você pode só sair dirigindo ou explorar o mapa enquanto dá uma caminhada, por exemplo. Para quem ainda não jogou Watch Dogs 1, você não sabe o que está perdendo. Eu poderia falar, imagina um GTA com hack, mas o Watch Dogs não é só isso. Esse game tem tantos detalhes a ser explorados que chega um momento que você pensa que não dá para olhar tanta coisa assim, porque sempre vai ter uma coisa nova para se fazer. Por exemplo, se você ficar hackeando as pessoas, você vai descobrir nome, idade, profissão e até a renda da pessoa, e você pode usar isso com todos os NPCs do jogo. Chega a ser bizarro o que eles fizeram aqui, e fora o detalhe que eu não falei ainda, que o jogo é completamente dublado, e até os NPCs são dublados, e isso deixa o jogo ainda mais vivo. Ai, por favor, depressa. Ai, eu não tô bem. Mas não só de detalhe vive um jogo de mundo aberto, porque o game não precisa ter esse tanto de coisas para ser bom. Existem jogos que só tem coisas básicas e eles ainda conseguem te manter atento, divertido e o melhor de tudo, imerso. Quando a gente fala de Shadow of the Colossus, temos um exemplo de um mundo vasto e tudo que a gente tem é nosso cavalo agro para se locomover por todo esse espaço imenso. E isso é apenas algumas das experiências que podemos ter em jogos de mundo aberto. Aqui podemos de tudo, ser pescador, espadachim, ferreiro, pistoleiro, bandido, construtor, mago e etc. E tudo isso sendo você que controla a história e não a história que te controla. Isso me lembra a primeira temporada de Sword Art Online, onde os jogadores ficaram presos em um RPG e muitos acabaram ficando com medo de avançar no game e ficaram nas primeiras cidades, trabalhando ou vivendo em uma casa bonita, longe do perigo. Eu espero que um jogo onde a gente possa viver esse tipo de coisa esteja cada vez mais perto, graças à realidade virtual. Mas enquanto isso, vamos apenas continuar no de sempre, explorando cidade ou floresta em busca de recursos ou ficar rindo com nossos amigos enquanto estamos presos em um bug. Mano, eu fico imaginando um cara vindo aqui, tá ligado? Aí do nada ele vê tu aqui no chão.